Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quarta-feira, nossa reflexão está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Então, Hebreus 9, 28. E ele diz o seguinte: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Bom, meus queridos, livro de Hebreus, mais uma vez, nos ensinando, assim como toda a Bíblia, grandes ensinamentos, nosso manual de vida. E hoje, o ensinamento é sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira vez ele esteve aqui, ele esteve para ensinar, e para nos redimir dos pecados. Então ele, uma única pessoa, salvou muitos, tirou o pecado de todos, de todo mundo, sem distinção. E agora, na segunda vinda, quando Jesus voltar para pegar a sua igreja, para resgatar a sua igreja, ele vem daí não para tirar o pecado, isso ele já fez, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então essa frase me chamou muita atenção, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então eu fiquei pensando, muitas pessoas, quando a gente conversa sobre isso, sobre Jesus voltar, a primeira frase que vem na cabeça da pessoa é: nossa, é o fim do mundo, acabou, vai acabar. E a pessoa daí não quer, a pessoa não, imagina, não quero, o mundo vai acabar, não quero. Mas não é que vai acabar, é o contrário, daí que vai começar, daí que vai começar a vida, vai começar o mundo como Deus está planejando já há 6.000 anos, que Deus está planejando a volta de Jesus, a colheita, dos que foram escolhidos, e aí sim começar um novo céu e uma nova terra. Então, queridos, a volta de Jesus, diferentemente do que muitos pensam, não é o fim, mas sim o começo. É a maneira como nós, cristãos, como nós que servimos a Deus, que obedecemos a Deus, que tememos a Deus, é dessa maneira que a gente encara, a segunda vinda de Jesus, como ele diz aqui, para trazer salvação aos que o aguardam, não trazer a aniquilação, não, é a salvação. Então, nós precisamos ter isso em mente, precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. A segunda vinda de Jesus é para nos trazer salvação. É claro, nós temos que nos preparar, nos purificar, e é isso que a gente faz todos os dias. Quando a gente se aproxima mais de Deus, quando a gente obedece mais a Deus, quando a gente teme mais a Deus, a gente vai se aproximando cada vez mais dele, claro, nosso Pai Celestial. E isso vai nos purificando, isso vai nos trazendo, nos aproximando cada vez mais da salvação. E quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja, nós, seremos resgatados também, é claro, porque fazemos parte da igreja de Jesus. Então, queridos, que a gente viva, de uma maneira que a gente não perca essa salvação, porque a gente tem que ter em mente, que a salvação está aí, a salvação é particular, é cada uma, cada um tem a sua, cada um conserve a sua, mas a salvação nos foi dada, a graça, nos foi dada, agora nós precisamos mantê-la viva. Então, quando a gente fala aqui, que a gente pede nas nossas orações, que renove o nosso coração diariamente,
que nos faça novas criaturas diariamente. Nós estamos renovando, né, a nossa fé, estamos renovando a nossa condição de novas criaturas e estamos, né, todos os dias nos alinhando, né, com a vontade de Deus, nos alinhando com o que agrada a Deus e dessa maneira nos purificando e dessa maneira nos afastando cada vez mais do mundo e nos aproximando cada vez mais de Deus. E é dessa maneira que a gente aguarda a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que vai voltar para resgatar a sua igreja. E nós fazemos parte da sua igreja em nome de Jesus. Então, que a gente conserve isso, que a gente busque isso, que a gente acredite nisso, que a gente viva isso, né? Jesus já veio, Jesus já redimiu os pecados de muitos, né? De todos, né? Que acreditaram, de todos que fizeram parte, né? Dessa primeira vinda de Jesus, de todos nós, né? Que acreditamos que não estávamos lá pessoalmente, mas, né? Como os 12 apóstolos, como várias pessoas que tiveram a chance de estar ali face a face com Jesus. Então, os que acreditaram se salvaram, né? Os que não acreditaram, infelizmente, perderam a grande oportunidade. E é essa grande oportunidade na segunda vinda de Jesus que nós, né, não podemos perder, né? Então, confiando em Deus, temendo a Deus, obedecendo a Deus e esperando, né, a segunda vinda de Jesus com alegria, com gratidão e não com medo, né? Como eu disse no começo, é o fim do mundo, não, eu não quero que Jesus volte, porque vai acabar o mundo. Não, não vai acabar, vai começar um novo céu e uma nova terra, em nome de Jesus. Não que a gente traga isso, queridos, para a nossa vida todos os dias, né? Que a gente traga essa paz, né, que essa mensagem traz, né, mas para trazer salvação aos que o aguardam, né? Isso é o significado da segunda vinda de Jesus. Não acabar com tudo, mas começar com tudo. Tá bom, queridos? Que a gente pense nisso, né, nessa quarta-feira, que a gente reflita sobre isso e que a gente saiba, né, esperar a segunda vinda de Jesus com gratidão e com alegria, porque ela vai nos salvar. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da salvação e levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai todos os dias, né? Que sejamos renovados todos os dias como novas criaturas, para que a gente possa, né, com certeza, nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus, né? Nos afastarmos do mundo e nos aproximarmos mais de Deus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, a sua sugestão, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, uma quarta-feira abençoada, repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.